Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Física em Ação. Eu sou o professor Luan e hoje te convido a aprender um pouco mais sobre ginástica rítmica e ginástica artística. Então permaneça nesse vídeo, preste atenção porque ele vai te ajudar bastante. A ginástica rítmica e a ginástica artística são duas modalidades de ginástica que são competitivas, ou seja, elas estão dentro daquele padrão de competição. E, geralmente elas estão em Jogos Pan-Americanos e também em Olimpíadas. A ginástica artística também pode ser conhecida como ginástica olímpica, mas esse nome foi mudado para artística porque, devido às outras modalidades de ginástica, também participar de Olimpíadas. Então ficaria um nome muito ambíguo, e por isso que ela é conhecida como ginástica artística ou olímpica. Então, a ginástica artística é uma modalidade de ginástica em que os atletas realizam um conjunto de exercícios acrobáticos em aparelhos oficiais caracterizados por movimentos de força, rigidez, agilidade, flexibilidade, coordenação, equilíbrio, controle do corpo e elegância. Nós temos aqui que na ginástica artística, os aparelhos pelos quais os atletas fazem esses exercícios, eles são diferentes para homens e para mulheres. Então, nós vamos ter aqui os aparelhos para o homem. Nós vamos ter o primeiro é o solo. Então, esse é um tablado que mede 12 metros por 12 metros. E os homens vão fazer essa apresentação de sua coreografia em 70 segundos sem a utilização de música. Nós temos aqui um outro aparelho, que são as argolas. Essas argolas ficam a 2,80 metros do chão. E os atletas eles vão utilizar apenas as mãos para fazer os seus movimentos. Aquele que criar uma coreografia melhor devido à pontuação do juiz, vai se sagrar vencedor da prova. Nós temos aqui o salto sobre o cavalo, então o atleta vai correr em uma área de 25 metros, vai tocar com as mãos nesse objeto chamado de cavalo e ele vai dar um salto e vai fazer a sua acrobacia. E o objetivo dele é que ele pare no solo em pé. Então, se ele cair, então com certeza ele não vai pontuar. O cavalo com alças é outro também aparelho da ginástica artística masculina. Então, o atleta ele só pode utilizar as mãos para se apoiar nesse cavalo e ele jamais pode tocar as pernas desse cavalo, porque senão ele vai ser desclassificado. As barras paralelas são duas bases que elas são colocadas na mesma altura. Então, o atleta vai ficar entre elas e vai criar uma coreografia para que ele possa fazer da melhor forma possível. E nós temos aqui as barras fixas, ou seja, é só uma barra. Então é mais difícil ainda do que as barras paralelas, porque o atleta ele vai ter que fazer toda a sua coreografia apenas dessa base. Um ponto a se destacar aqui é que esse tipo de modalidade masculina vai levar em consideração mais a força e o domínio que o atleta tem sobre os aparelhos. Os aparelhos femininos, nós temos alguns que também tem no masculino, mas tem outros específicos. Então, salto sobre o cavalo tem também no masculino, então é aquela mesma coisa. A atleta vai correr durante 25 metros, vai colocar suas mãos sobre esse cavalo, vai dar esse salto no ar, uma acrobacia, e vai tentar aterrissar no chão da melhor forma possível, sem que ela possa cair. Ela não pode se desequilibrar e cair. Então ela tem simplesmente que fazer a aterrissagem com os pés firmes no solo para pontuar. Nós temos aqui do feminino a trave de equilíbrio, então é uma trave basicamente bem fina, quase mesmo da largura dos pés, então a atleta ela vai fazer essa acrobacia sobre essa trave de equilíbrio, e aquela a acrobacia que for mais encantadora, que tiver mais beleza no contexto do juiz, é aquela que vai se sagrar vencedora. Nós temos aqui o solo, que também tem no masculino, mas aqui no feminino é diferente. É diferente porque ele vai ser de 90 segundos e pode utilizar a música. No masculino é só de 70 segundos e não tem a utilização da música. Mas também o tablado vai ser de 12 por 12. E nós vamos ter aqui as barras paralelas assimétricas, ou seja, nós tínhamos no homem só as barras paralelas, ou seja, que elas são paralelas porque são na mesma direção, mas essas aqui vão ser assimétricas, porque elas têm alturas diferentes. Uma vai ser mais alta e outra vai ser mais baixa, para que a atleta possa fazer a sua coreografia. Um ponto a observar é que nesse tipo aqui de modalidade, nesse tipo de aparelho feminino, vai ser observado mais a questão da beleza da coreografia que a ginástica consegue fazer durante esses aparelhos, né? A dinâmica, a agilidade que ela tem, diferente dos homens que é mais a força e o domínio sobre os aparelhos. Vale observar que os atletas,
eles escolhem 2 aparelhos deles para fazer. Quer dizer, um é obrigatório, ou seja, é a própria ginástica que determina qual é o aparelho que eles vão utilizar, e eles têm que escolher um outro tipo de aparelho para fazer. E a pontuação vai levar em consideração a dificuldade, a combinação, a originalidade, a execução, e assim que vai dar a pontuação. Um outro tipo de ginástica também importante, que é competitiva, é a ginástica rítmica. Esse tipo de ginástica ele é praticado somente por mulheres, então os homens não praticam esse tipo de ginástica. E ela vai ter movimentos que vai aliar a ginástica, a música, a dança e a manipulação de aparelhos, como você vai estar vendo aí na imagem, certo? Então, os aparelhos que nós vamos ter da ginástica rítmica vai ser massas, corda, bola, arco e a fita. Então, aqui nós temos as massas. Elas podem ser mais ou menos de 40 a 50 centímetros, né, de comprimento e pesar cerca de 150 gramas. Elas podem ser feitas de plástico ou de um material de madeira. E elas são utilizadas mais nesse movimento de equilíbrio. Então, a atleta vai ter que ter muita coordenação. Nós temos aqui o arco, que é parecido com aquele bambolê que a gente já conhece, mas ele pode ser feito de um material sintético, de plástico, ou ele pode ser de madeira. Mas ele tem que ser feito de um material resistente, porque o atleta vai usar ele para passar por dentro dele, para jogar para cima, então ele não pode se quebrar. Então ele tem cerca de 80 a 90 centímetros de diâmetro e ele pesa cerca de 300 gramas, certo? Nós temos aqui a fita. A fita ela pode ter até 6 metros de comprimento, ela pode ter de 4 a 5 centímetros de largura e ela pode pesar até 35 gramas. Ela é considerada talvez o material mais plástico da ginástica, então ela pode ser feita de um material de cetim ou de outro material semelhante. Nós temos aqui a bola, então a bola ela é feita de um material de borracha ou de um material similar, ou de plástico, por exemplo, pode pesar até 400 gramas e ela pode medir de 18 a 20 centímetros. Então, os movimentos que o atleta vai precisar para utilizar ela, né, na coreografia é a flexibilidade e as ondas. E nós temos aqui a corda. A corda também é um material que pode ser feito de material sintético ou de cânhamo e ela pode ter um nó nas pontas delas e o tamanho dela vai ser de acordo com o tamanho da ginástica. Então, esse é o único aparelho da ginástica rítmica que se pode medir de acordo com o tamanho da ginástica. Vai ser proporcional ao tamanho dela. Né? E ela pode ser aberta ou ela pode ser também dobrada. As formas de disputa da ginástica rítmica. Ela pode ser a disputa individual. Então, se for individual, a atleta vai ter que usar 4 desses 5 aparelhos que eu citei aí. E ela vai ter de 1 minuto e 15 a 1 minuto e 30 para se apresentar, criar uma coreografia. Se a apresentação for coletiva, se for um grupo de 5 atletas, por exemplo, então elas vão ter que utilizar os aparelhos de forma iguais. Só que elas podem escolher um conjunto de aparelhos. Então, por exemplo, elas podem utilizar 3 bolas e 2 arcos, pode utilizar 3 massas e 2 fitas, ou seja, elas têm que usar 5 aparelhos, mas elas têm que combinar entre elas quais aparelhos que elas vão usar. E elas vão utilizar de 2 minutos e 15 a 2 minutos e 30 para a sua apresentação. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Até a próxima.